Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Você que está junto com a gente, fica aqui o nosso agradecimento, nosso abraço, nossa gratidão. Para você que está chegando, se gostou, né? Se dê uma olhadinha nas nossas histórias, quem gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like, né? Hoje a gente vai contar historinhas para você chamado crochê. Sabe o que é crochê? Pois é, crochê é aquela arte, né, de você ter uns rolos de fios, né? Tem lá umas linhas de crochê, né? Agulhas de crochê. Aí você pega as agulhas, coloca a linha pregada na agulha e vai cruzando aquilo ali até ser um tapete. É mais ou menos isso. Né? Isso é casaco, tapete de crochê, casaco de crochê, toquinha de crochê, né? Isso é o crochê, né? O nome dessa história. Bom, o tio Mamberto, eu sempre gostei dele, mas meu pai, irmão dele, sempre me dizia que ele era um tolo, que não sabia o que dizia, nem o que fazia. Por isso, merecia a atenção do meu pai e dos meus outros tios, que se esforçavam em dar a atenção que o tio Mamberto precisava, né? No meu caso, não era a pena que eu tinha do tio. Eu via ele como um amigo engraçado e como ele sabia tudo de tudo, achava bom quando ele me explicava, por exemplo, como funcionava a política, porque o céu é azul, que as formigas são mais fortes que os homens, pois são capazes de levantar até 20 vezes o próprio peso. Tio Mamberto sabia tocar tudo que é instrumento, mas era incapaz de manter a atenção por muito tempo em algum deles. O tio, de repente, se apaixonava por algum assunto, enfiava a cara no entendimento dele e depois que virava doutor no negócio, trocava ele por um outro assunto sem mais nem menos. O quarto dele era cheio de livros espalhados para todo lado. As paredes estavam cobertas de quadros cheios de desenhos exóticos, os armários empanturrados de tralhas, invenções, pesquisas que não foram adiante, ou até foram, mas acabaram substituídas por outras mais interessantes, ou simplesmente esquecidas, pois o interesse por elas havia acabado tão rapidamente como começara. O fato é que passava horas ouvindo o tio Mamberto com a maior atenção. Pegava um papel e caneta e anotava tudo o que ele falava como se a minha vida dependesse de suas instruções. Acho que nunca na vida aprendi tanto. Meu pai ria de mim. Dizia que eu estava com a cabeça tão cheia de cultura inútil que ela estava transbordando pela minha boca, pois eu não falava nada que se aproveitasse. Meu tio era muito divertido. E mesmo meu pai me dizendo o tempo todo que meu tio é um tolo, não conseguia entender direito o que meu pai queria dizer. E quando perguntei ao meu tio sobre o que ele achava, sobre o que meu pai achava a respeito dele, o meu tio me respondeu: o mundo é dividido entre os arrogantes e prepotentes e os tolos. Os arrogantes acham que sabem tudo. Os prepotentes querem mandar em tudo e em todos. Eles se acham no direito de explorarem os outros. Ambos os casos sofrem da ilusão que são melhores que os outros. Os outros são os tolos, né? Todo aquele que aguenta calado a arrogância do arrogante e a prepotência do prepotente é, para o arrogante e o prepotente, um tolo. Meu tio sorriu. Já imaginou? Se não existissem os tolos, imagina os arrogantes e prepotentes discutindo eternamente sem qualquer proveito um com os outros, pois, por serem arrogantes e prepotentes, não estão dispostos a ouvir ninguém, a não ser seus próprios umbigos. Deus, na sua sabedoria, fez os tolos nascerem em meio aos arrogantes e prepotentes, para que os arrogantes e prepotentes tenham a oportunidade de aprender a ser humildes. Sorrindo ainda mais, como se tivesse acabado de ouvir uma deliciosa piada, meu tio terminou soltando uma baita gargalhada. Já ouviu falar das bem-aventuranças? São palavras de Jesus endereçadas ao povo sofrido, e uma delas é a seguinte: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E como não haveria de ser?
Pois se o tolo passa o tempo todo em silêncio, ouvindo a arrogância e a prepotência sem se animar a discutir, é porque o tolo crê que a discussão não vale a pena, que é melhor evitar e manter a paz. E quando se vive interiormente a paz, se vive no reino dos céus. A gargalhada virou um simpático sorriso. Seu pai carrega o fardo de saber tudo e de ter solução para os problemas da vida de todo mundo, quando eu tenho consciência que pouco sei, menos ainda sei sobre a vida dos outros. Portanto, não tenho a menor pretensão de ensinar ninguém, de mandar, de mostrar o caminho certo, pois pode ser que você saiba mais do que eu. Sendo assim, como vou ensiná-lo? Como vou mandar em você se pode acontecer de você ser professor e eu aluno naquilo que quero te mandar? Pior ainda, eu me meter a mostrar o caminho que deve seguir, se sei que cada um tem um caminho só seu. E quem melhor do que você mesmo para sabê-lo, já que o caminho é você quem está fazendo. Jamais me verá repreendendo ninguém que não queira me escutar, pois sei que cada um sabe de si. Quando Jesus andava pelo mundo, ele nunca bateu na porta de ninguém e disse: vem, siga-me. Ele nunca ameaçou pedir ao Pai que mandasse ninguém para o inferno se não escutasse. Jesus respeitava a opinião alheia, por isso ele falava no meio da rua, pois assim quem quisesse ouvi-lo não estaria sujeito a nenhum constrangimento. Quem o seguia fazia isso porque acreditava nele e se sentia empolgado a ir atrás do divino amigo, a experimentá-lo. E aquele que houvesse experimentado Jesus e chegado à conclusão que não ia dar, tendo virado as costas para o mestre, poderia ficar tranquilo quanto às suas escolhas, porque Jesus nunca disse que era juiz nem consciência de ninguém. Meu tio levou a mão ao queixo, levantou os olhos, como se pensasse: o azedume e o cinismo fazem parte da retórica do arrogante e do prepotente. Eles usam tanto um quanto o outro para constranger a pessoa com quem eles estão argumentando, mostrando assim todo o imenso conhecimento que acreditam possuir no intuito de humilhar o ouvinte, apequenando-o. Enfim, pisar no tolo é o que dá a maior satisfação possível para o arrogante e o prepotente. A humilhação é para o arrogante e o prepotente a razão da própria existência. Abaixando os olhos, voltando a me encarar, ele prosseguiu: sempre que converso com alguém, aprendo ou ensino alguma coisa. O outro me completa. Sem ele, eu seria um ser incompleto. Assim como é o arrogante e o prepotente, pois eles estão cheios de si mesmos. Então, não há como se completarem. Triste a sina deles, pois são incapazes de ouvir o outro. Sendo assim, também incapazes de aprender e muito menos de ensinar, pois ensinam sem saber se o que ensina é o que o outro precisa aprender, ou pior, costumam se apresentar como doutores naquilo que nunca fizeram, excelentes teóricos, sem prática alguma. Isso quando não fazem o contrário do que dizem, não é verdade? Que nem aquele cara, né? Vive fazendo coisa atrapalhada, mas para os outros vive dando conselho, né? Adoram se mostrar. Quando dão lições de moral, amam o aplauso e a admiração alheia e se perturbam quando não são notados. Se pensar bem, é um fardo pesado que carregam. Por isso sinto pena deles, principalmente quando eu os ouço dizer que tem pena de mim. Ele se aproximou de mim e apoiou as mãos sobre os meus ombros, né? O meu tio tolo. Né? Sei que sofro de déficit de atenção, que não consigo me concentrar como deveria em nada que eu faço. Mas eu tenho consciência disso. Eu reconheço a minha dificuldade e a necessidade da ajuda do outro. O orgulho não resolve minha vida. O que resolve minha vida é a humildade. Pedir ajuda para mim não tem problema. Não é motivo de vergonha. Assim como é para o arrogante ou prepotente, já que eles têm certeza absoluta que são suficientes para si mesmos. Estou sempre pronto para receber o que é meu e tem para me dar, né? E você tem para me dar.
e para lhe dar o que é seu e que eu tenho para lhe dar. Né? Sou um permanente aprendiz e, às vezes, um professor. Sei que sem você a minha vida seria mais pobre, e sei que sem mim a sua vida seria mais pobre. Tenho pena também dos arrogantes e prepotentes, porque eles se bastam quando temos tanta coisa para dividir um com os outros, e não é uma outra vez que me deslumbrei com o muito que foi me dado, quando nada ou pouco eu esperava receber. Minha cabeça foi envolvida por um abraço. E com o ouvido pregado na barrigona do meu tio, pude ouvir os barulhos de sua máquina orgânica. Né? Lá vem um tio falando de novo. Ouvi de um professor de violino que ele via os alunos como mestres, pois ele sempre aprendia alguma coisa com eles. E quanto mais ele aprendia, melhor professor ele se tornava. O professor havia dado aula para músicos renomados, e quando eles se referiam deles, era impossível não lhe notar o brilho nos olhos, pois seus alunos ilustres carregavam um pouco dele. E o mestre sabia que é sábio dividir o que temos com o outro para multiplicarmos o que somos. Foi um dia, eu estava de férias e meu pai não sabia o que fazer comigo. Então ele ligou para o meu tio voador não identificado, né, entre parênteses, zoação com a abreviatura OVNI, né, objeto voador não identificado, vulgarmente disco voador, né? E ele, na hora, teve a ideia de me acolher e me dar um curso sobre um determinado assunto que ele estava interessado, o que deixou meu pai todo feliz. E a partir daí, passei a passar as férias fazendo cursos inventados pelo meu tio, em que ele dava asas à sua imaginação, me levando junto nos voos que dava. Então é o seguinte, né? O pai do menino não sabia o que fazer com ele nas férias lá, ligou para o tio que vivia voando, e o tio falou, cara, vou fazer um curso aqui. Traz o menino que eu vou ficar com as férias com ele, vou criar um curso aqui para ele. Aí o menino adorou, né? Eram férias incríveis, pois eu tinha toda a atenção do meu tio. E que adolescente desse mundo que tem a total atenção de um adulto doidão, não é verdade? Adolescente não tem nada além de espinhas na cara, não tem dinheiro, não é respeitado, quer ser ouvido, mas ninguém liga, e os pais costumam olhar para ele como se o adolescente fosse um extraterrestre. Uma criatura perdida no espaço, cuja esperança é que invariavelmente um dia vai descer na Terra, entrar numa faculdade, aprender uma profissão, arrumar um emprego, comprar um carrinho, descolar uma namorada e passar a tomar conta da própria vida. Quando deixará de ser um estranho e passará a ser um adulto responsável, cheio de arrogância e prepotência. E tolo, né? Diante de adultos mais arrogantes e prepotentes do que ele. Seus chefes, superiores hierárquicos, gerentes e por aí vai. Quando então se tornará o senhor da razão. O que não deixa de ser engraçado, pois até pouco tempo antes ele não tinha razão alguma, não é verdade? Em um curso de férias, com meu tio, achei pintando um quadro. Quando então ele me pôs para pintar quadros também, depois de me ensinar o básico sobre pintura. Encheram os meus ouvidos dizendo que eu era um Leonardo da Vinci em potencial. Andei para todo lado com ele, empunhando uma máquina fotográfica em busca de belas paisagens ou imagens curiosas. Usando das fotos, pintei o Félix, nome do gato do meu tio. A pequena árvore do quintal, a Fabiana, nome dado à árvore também pelo meu tio, criativo, né? O trânsito do centro da cidade, uma mulher que achei bonita, que passava correndo, outra que achei feia e que me deu uma encarada irritada, que me deixou sem graça, um avião que passava sobre os edifícios quando olhei para cima e até a cara gorda do meu tio. Fotografei essa turma toda. Adorei fotografar e transformar as fotos em quadros, embora meu pai, quando olhou para um dos meus quadros, ter dito que se eu fosse viver de ser pintor, fatalmente passaria fome. Nas férias seguintes, meu pai me matriculou num curso sobre... Meu pai não, né? Meu tio. Me matriculou num curso sobre astronomia na Universidade Federal. Quando eu e ele nos maravilhamos ao usar um telescópio eletrônico daqueles que só havia visto em filmes. Aprendi um bocado sobre as estrelas e quando fui mostrar meus conhecimentos adquiridos para meu pai, ele me disse que viver com a cabeça no mundo da lua era bem a cara do meu tio. Lembro-me das férias em que meu tio me levou para participar do projeto Tamar,
um trabalho que realiza o manejo, conservação e pesquisa das tartarugas marinhas no litoral brasileiro. Cuidar das pequenas tartarugas, para que elas sobrevivessem ao meio ambiente hostil, me fez sentir como se eu fosse uma espécie de super-herói. Pena que o meu pai não pensava do mesmo jeito, né? Para ele, cuidar de tartarugas em risco de vida era a mais pura perda de tempo. Bom, acho que a minha paixão pelas férias com meu tio começou a incomodar meu pai. E quando foi nas minhas próximas férias, meu pai me disse que iríamos para Miami fazer compra. Que chique, hein? Fiquei a princípio um tanto chateado por não poder estar com meu tio, pois sabia que ele ia ficar chateado pela falta da minha companhia. Mas antes de eu ligar para ele, dizendo que ia viajar com meus pais, ele me ligou primeiro me encomendando a compra de umas tralhas que eu poderia encontrar no Sawgrass Mills, conhecido como o gigante dos outlets, né? O maior shopping de Miami. Outlets são os pequenos comércios, né? Quando eu cheguei ao aeroporto e vi que tinha um jatinho me esperando, confesso que me senti assim, por dizer, por cima da carne seca, né? Ou seja, melhor do que eu pensava, pô, andar de jatinho, né? Estava sentado numa poltrona super confortável, tendo uma mesinha cheia de guloseimas à minha frente e uma Coca-Cola gelada para acompanhá-las, quando as palavras do meu pai começaram a entrar na minha cabeça, e até que achei as apropriadas para a situação. Mas meu filho, sei que gostaria de estar ao lado do tolo do seu tio, fazendo alguma coisa bem tola, né? Mas eu lhe asseguro que voar de jatinho vai fazer você mudar de ideia. E isso sem falar das sacolas de compras que fará no Sawgrass. Imagino que aquele tênis da última moda, com quem vem sonhando, você vai encontrar por lá. Assim como as roupas maneiras, um celular novo, um relógio. Miami é um lugar maravilhoso, cheio de gente bonita, boas comidas e bebidas e bom para fazer compra. Meu pai abriu um imenso sorriso e me deu um cartão de crédito. O cartão tem fundos suficientes para que faça uma farra em Miami. Peguei o cartão e arregalei os olhos quando tomei ciência do limite de crédito dele. Tenho certeza que depois dessa viagem, você vai querer viajar comigo todo ano nas suas férias, meu filho. No avião, além de mim e do meu pai, estavam minha mãe, meu tio Norberto, a mulher dele, a Clara, e os filhos dele, a Cleópatra e o Júlio César. Tinha até me esquecido do meu tio tolo, achando que aquilo é que era vida, que meu pai, no fim das contas, é que tinha razão das coisas. Bom, essa minha repentina admiração pelo jeito que meu pai vivia foi só até o motor do avião dar defeito e cair no meio da selva amazônica. Para constar, meu tio Norberto era o piloto. Quando voltei à consciência após o desastre e abri os olhos, a primeira coisa que vi foi minha mãe chorando em cima de mim. Graças a Deus, meus filhos, você não morreu. Mais ou menos recuperado, vi que estávamos no meio do nada e que meus pais, meu tio e tia e primos não tinham a menor ideia do que fazer para tirar a gente dali. O rádio do avião estava quebrado, o celular por ali não pegava, nem havia rede que pudéssemos acessar por computador. A primeira coisa que fiz foi ver se tinha alguém machucado. A maioria só tinha arranhões, mas meu tio havia quebrado o braço e a perna, o que me obrigou a apelar para os meus parcos conhecimentos no campo dos primeiros socorros, o que, aliás, deixou a minha mãe admirada. Como todo mundo estava em choque, decidi examinar o lugar, o que restava do avião. Sondei as possibilidades e vi que as facas de um conjunto de facas para churrasco que havia encontrado no meio das coisas que havíamos trazido e se achavam espalhadas para todo lado, iriam ser de grande utilidade. Não demorou muito, arrumei algumas frutas e raízes com que fiz um ensopado. Usei um container de aço que arrumara entre os destroços do avião com panela. Não é que o meu ensopado ficou uma delícia? Até o enjoado do meu pai, que nunca na vida me dera um elogio, se viu constrangido a dizer que nunca comera algo tão bom na vida. Mas pudera, né? O meu ensopado estava temperado com o tempero da fome. Improvisei o equipamento que precisava para pescar e caçar, e com a ajuda dos demais, fiquei bom em levantar abrigos usando a madeira, barro e folhagens. Foram 15 dias de busca por nós, até que ouvimos o barulho de aviões e corremos para acender uma fogueira. E a partir daí não demorou muito para o socorro aparecer. Quando subi no avião de resgate e vi meu tio tolo, ele sorriu para mim. Ah, meu sobrinho, juro que não fui eu quem sabotou o seu avião, mas duvido que uma volta em Miami conseguirá superar
a aventura pela qual passou. Sorri de volta para o meu tio, tolo, e abracei ele com força. Obrigado, tio. Uai, sobrinho, não sei porque você está me agradecendo. Olha, se não fosse as coisas que me ensinou, não sei se algum de nós teria sobrevivido. Meu tio soltou uma gargalhada. É verdade. Me lembro do seu pai me zoando como fizemos o curso de sobrevivência na floresta, no Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro. De ele dizendo que faria sentido se eu e você fizéssemos um curso de sobrevivência na selva de pedra, já que vivemos em cidades. Refeito da experiência, combinei com meu tio tolo passar o resto das férias com ele. E qual não foi a surpresa dele quando cheguei em sua casa acompanhado do meu pai, da minha mãe, do meu tio Norberto, minha tia Clara e dos meus primos Cleópatra e Júlio César. Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Meu pai abriu um sorriso sem graça. Sabe o que é, meu irmão querido? É que todos nós estamos interessados em participar do seu curso de crochê. Quer dizer, o tio ele fazia curso de tudo que era negócio, né? De pintura, né? De sobrevivência na selva, né? E naquele ano ele tinha preparado um curso de crochê para poder receber o sobrinho querido, que acabou sobrando o curso para os irmãos, né? As mulheres deles, né? O sobrinho, os outros sobrinhos, né? Porque a família inteira chegou à conclusão de que ele não era tão tolo assim, não é verdade? E é interessante, o discurso do tolo, do tio tolo, é muito interessante. Ele é muito, não é? Ele fala muito, ele é muito humilde, né? Ele fala, nossa, o que seria desse mundo, né? Se eu fosse um mundo só de gente que só quer falar e não tiver ninguém para ouvir, né? Às vezes a gente tem que se calar, né? Ser tolo, ser humilde, né? Passar por tolo, né? Deixar que o outro acredite que está com toda a razão. Às vezes está, né? Às vezes a gente ouve, aprende, às vezes a gente ouve coisas que não fazem o menor sentido. A gente tem que usar a razão, né? Para poder analisar as coisas que a gente ouve, né? Tentar separar o que é verdadeiro do que não é, o que é útil do que não é, né? O que vale a pena a gente tomar para a gente, o que não vale, né? Palavras vazias, né? Carregar o coração com boas palavras, bons exemplos, né? O curso do tio, né? É um desses cursos o rapaz usou para poder ajudar a família a sobreviver no meio da selva. Quando é que a família pensou que o avião ia cair no meio da selva? Nunca, né? Mas quem é de nós que sabe o futuro? Então, tudo que a gente aprende nessa vida, né, de alguma forma, a gente acaba usando, né? Tantas coisas que eu aprendi e que apareceu uma hora para usar, que eu achei que eu nunca ia usar, acabei usando, né? Para fazer os vídeos do canal, por exemplo, né? Eu tive que aprender um monte de coisas que eu achava que não ia precisar, né? Aí eu me arrependi de, na época que eu tive chance de aprender, não ter aprendido direito. Né? Então, o aprender nunca é uma coisa tola, né? Nunca é inútil. Né? Só o exercício que a gente faz com a cabeça para poder aprender as coisas, né, desenvolve a nossa capacidade de aprendizado, de assimilação, né, faz a gente ficar mais inteligente. Né? E não é só isso, né? A essência da história, a essência evangélica dele está na humildade. É o tio tolo que salva os tios espertos. Né? Aí a gente passa a se questionar, né? Quem que é o tolo, afinal das contas? Né? O arrogante, o prepotente, tem esse problema. Né? O cara acaba um dia se passando por tolo. Porque todos, em algum momento, vamos precisar da humildade. Né? Vamos ter que reconhecer que o outro sabe mais do que a gente. Senão a gente será incapaz de conviver, será incapaz de aprender. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história, dessa boa história. Vocês ficam com Deus e até a nossa próxima boa história.